Olá, meus amigos do nosso Desfragmentando a Lição. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo e o nosso estudo adicional de hoje. Sexta-feira, 6 de março. E o estudo de hoje baseia-se no livro de Ellen White, Atos dos Apóstolos, na página 301. E o texto apresenta um alerta espiritual e profético. Assim como nos dias dos apóstolos, havia ali tentativas de destruir a fé cristã. Hoje o inimigo continua atuando por meio de ideologias e também de filosofias que desviam a mente humana da palavra de Deus. A autora mostra que o método do inimigo não mudou. Ele tenta substituir a autoridade da escritura por sistemas humanos de pensamento. A estratégia do inimigo é destruir a fé na Bíblia. E o trecho nos afirma que nos tempos apostólicos os homens procuravam enfraquecer e destruir a fé nas escrituras através de tradições humanas, filosofias humanas, raciocínios aparentemente inteligentes, mas enganosos. Segundo Ellen White, esse mesmo movimento ocorre hoje, só que com novas roupagens intelectuais e espirituais, os instrumentos modernos do engano. O estudo menciona especificamente algumas correntes e movimentos que o inimigo usa para conduzir pessoas a caminhos proibidos, incluindo alta crítica, que é a crítica bíblica racionalista, evolução, negação da criação e do relato bíblico, espiritismo, panteísmo, teosofia. Essas correntes são apresentadas como perigosas porque parecem sofisticadas e agradáveis, mas minam a confiança na Bíblia como revelação divina. A Bíblia também como lamparina sem óleo. O texto usa uma metáfora forte. Para muitos, a Bíblia se torna como uma lamparina sem óleo, ou seja, existente externamente, a pessoa ainda pode possuir a Bíblia, mas perdeu seu poder espiritual, porque a mente foi desviada para crenças especulativas e interpretações humanas. O resultado disso é descrito como má compreensão da verdade, confusão espiritual, distanciamento da fé simples e bíblica, o perigo da alta crítica sobre as escrituras. Ellen White também afirma que a alta crítica trabalha dissecando e reconstruindo a escritura de forma humana e racionalista. Ela aponta que esta abordagem destrói a fé na Bíblia como revelação divina, enfraquece o poder da palavra, retira da escritura sua autoridade espiritual. Ou seja, em vez de levar as pessoas a confiar na Bíblia, conduz à dúvida, ao relativismo e à perda de reverência. O efeito final é devastador. A palavra deixa de ser vista como um instrumento de Deus para transformar vidas. A palavra de Deus perde sua função transformadora. De acordo com o texto, quando a Bíblia é tratada como mera obra humana, ela perde sua missão essencial, que é dirigir, enobrecer, inspirar, transformar a vida humana. Isso significa que o problema não é apenas intelectual, mas espiritual. A pessoa deixa de se submeter à autoridade divina, o espiritismo e a deformação moral. O texto também apresenta o espiritismo como um dos grandes meios de corrupção espiritual e moral, porque ensina conceitos contrários ao evangelho. Entre os ensinos citados estão que o desejo é a lei mais alta, que a imoralidade pode ser vista como liberdade, que o ser humano presta conta somente a si mesmo. Esse ponto é importante porque mostra que o ataque do inimigo não é apenas doutrinário, mas também ético e moral. Ele tenta destruir a noção bíblica de pecado, santidade e juízo. Raciocínios falazes. O alerta de Colossenses 2:4 e o estudo reforça que o cristão fiel enfrentará raciocínios falazes, conforme Paulo advertiu. Colossenses 2:4, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, ou seja, o perigo é que muitos enganos não aparecem como ataques diretos, mas como argumentos bem construídos intelectualmente, atraentes, porém espiritualmente destrutivos. Interpretação espiritualistas da Bíblia. Outro perigo é apontado, aqui apontado é o surgimento de interpretações espiritualistas e distorcidas das Escrituras,
que tentam reinterpretar a Bíblia fora do seu sentido real, substituir a verdade clara por simbolismos confusos, usar a Escritura como base para ideias místicas. E o texto afirma que o cristão não deve aceitar tais interpretações. A única segurança, a voz de Deus na clareza das Escrituras. E o estudo conclui afirmando que o cristão deve permanecer firme, ouvindo a voz de Deus, na clareza das Escrituras. Afirmação das verdades eternas, confiança na revelação divina. A verdadeira proteção contra enganos não está em teorias modernas, mas na fidelidade à palavra revelada. E eu quero concluir esse estudo adicional. E o estudo também conclui nos reforçando que o inimigo atua para destruir a fé na Bíblia através de filosofias e movimentos modernos que enfraquecem a autoridade da Escritura. Entre os principais instrumentos estão a autocrítica, a evolução e correntes espiritualistas como o espiritismo e o panteísmo. E o resultado é confusão, perda de fé e deterioração moral. O cristão, porém, deve resistir aos raciocínios falazes e manter-se firme na clara revelação das verdades eternas da palavra de Deus. Medite nessas palavras no dia de hoje e tenha um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E nos vemos amanhã para darmos início a um novo estudo, a uma nova semana.